Ô, Rita, eu vou fechar o seu áudio só por causa do barulho paralelo e do eco, tá? Que senão fica Tá dando eco. bem, tá Aí bem. quando você precisar falar, é só se abrir, tá bom? Tá bom. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de história. Hoje damos continuidade ao nosso conteúdo de história contemporânea, tá? Hoje eu tenho uma aula importante para quem gosta de dinheiro. Se alguém não gosta, pode sair da sala. Eu acho que ninguém vai sair, né? A gente vai falar sobre dinheiro, vamos falar sobre capitalismo, vamos falar sobre crise de 1929, tá bom? Como sempre, peço a todos que, se puderem ligar a câmera, né, como a Rita e a Graziele. Eu costumo conversar com quem está de câmera aberta, né? Porque de câmera fechada não dá, né? O Kaique conversa sempre comigo de câmera fechada, né? Mas o Kaique sempre está participando. Então, se não conseguirem ligar a câmera, pelo menos aí façam suas participações, pessoal. Porque se você não participa, você não interage, não tem diferença de uma aula que você assiste no YouTube. Sim? Ficar uma aula, né, sem você ter o contato, sem você poder participar. Beleza? E aqui, pessoal, eu sou bem tranquilo, eu não me importo se não cumpri o conteúdo que eu tinha planejado para hoje, porque o objetivo é esse contato mesmo, esse diálogo, né? Tirar essas dúvidas. Você já possui aulas gravadas. Ó, a Marcela chegou. Boa noite, Marcela. Minha aluna aí também está sempre presente. E vamos lá então, pessoal. O que vocês já ouviram falar da crise de 1929? Nada? Quero pegar um papel aqui para anotar o que vocês falam. Ninguém faz ideia? No começo tá todo mundo tímido, né? Oi, Marcela, tudo bem? Tudo bom, professor? Que bom te ver por aqui. Vamos lá para mais uma Eu aula. já tive uma aula sobre a crise de 29, professor. Você já teve? Já. Um Onde? resumo por que deu problema. Na escola mesmo. Na escola, legal. Ô, Kaique, o que foi então a crise de 29? O que você lembra aí? Eu lembro que por causa da Europa tá tudo quebrada, né? Daí sobrou para os Estados Unidos fazer muita coisa, assim. Daí eles pegavam e exportavam tudo para a Europa. Só que daí a Europa foi se reconstruindo, daí só que eles mantiveram, assim, a produção, a mesma produção. Só que daí a Europa não precisa mais, daí começou a sobrar, começou a quebrar. Boa. Aí o Basicamente Kaique eu lembro explicou disso. tudo. Boa, Kaique. Já podemos encerrar a aula por hoje. Mas basicamente é isso, Kaique. Você mandou bem, irmão. Oi, Vanessa, tudo bem? Ó, a Marcela aí agora. Basicamente é isso, galera. Então vamos lá. Ó. Vou tentar me controlar, porque é um tema que eu gosto e eu tendo a fugir do tempo. Mas vamos lá. Primeira coisa na aula de hoje. Nós vivemos um sistema produtivo chamado capitalismo. Todos de acordo? Sim. Tá? O capitalismo, pessoal, ele não existe enquanto algo físico, enquanto algo material. Alguém aqui já viu o capitalismo? Não. Alguém já abraçou o capitalismo? Já viu o capitalismo matando alguém na rua? Não. Não. Vocês veem e vocês percebem são as relações capitalistas. Concordam comigo? Tá? Sim. O capitalismo está em mim, está em vocês, está em todos nós. O capitalismo é a forma como realizamos os nossos sistemas econômicos, tanto no modo de produção, quanto no modo de consumo, quanto na forma de pensar o mundo, tá? Então hoje, só para vocês terem ideia, para alguns especialistas, nós estamos num capitalismo chamado de capitalismo informacional. Por quê, Rita? Porque hoje o dinheiro, o capital, quando a gente fala capitalismo, pessoal, é uma era do capital. Sim, do dinheiro. Do dinheiro. Uhum. O dinheiro sempre foi importante. O dinheiro nunca deixou de ser importante, tá? Só qual que é o ponto? Hoje, né, a partir da Revolução Industrial, então você pode anotar que o capitalismo, ele se consolida enquanto sistema econômico a partir de mais ou menos 1770, 1780, com a primeira Revolução Industrial na Inglaterra. O que se torna mais importante, Grazi, são as relações monetárias, tá?
Então, o que marca o capitalismo muito, a princípio, são relações monetárias. Professor, o que é isso? Nossas relações são baseadas em dinheiro, em moeda. Hoje nem moeda tem mais, né, gente? Hoje é um número na tela do celular, do computador, tá? Mas ainda assim é dinheiro. E o que ocorre? Se a universidade não me pagar, eu não dou essa aula. Credo, professor. O senhor não ama a gente. Não é possível. Gente, dá para mim chegar lá na Copel, aqui no Paraná, pessoal, a empresa de energia elétrica é a Copel, tá? Dá para mim chegar lá na Copel e falar assim, gente, eu não vou pagar a conta esse mês, não, mas é porque eu dou aula de graça para meus alunos, eu gosto muito deles. Dá para mim fazer isso, pessoal? Não. E no mercado? Também não dá, certo? Então vocês concordam que nós precisamos de dinheiro. Então eu tô aqui, sexta-feira, 7 horas da noite, né, vendendo o meu trabalho para vocês, né? Na verdade, se a gente for analisar contratualmente, eu estou vendendo o meu trabalho para a universidade, né? Vocês contratam um serviço da universidade, a universidade me contrata e nós estabelecemos de livre vontade uma relação. Nós estamos estabelecendo uma relação nesse momento que é econômica. Vocês pagam, eu recebo e a vida segue. É legal. Sempre funcionou. Ao longo da história, sempre funcionou, né? Em vez de, sei lá, a Rita me mandar um porco aqui para Maringá para pagar pelas aulas, não, a Rita faz lá o Pix, né? Paga o boleto lá e não tem confusão. Às vezes eu não preciso de um porco, às vezes eu preciso de uma vaca, de uma galinha, né? Às vezes eu preciso de um ventilador, alguma coisa assim. Atualmente eu estou precisando de uma panela de arroz. Então, assim, o dinheiro facilita as nossas relações. Pessoal, entendam, dinheiro não é bom nem mal, ok? Dinheiro é amoral. O dinheiro não faz bem nem mal para ninguém. Como eu disse para você não vai ver o dinheiro ajudando uma pessoa na rua e nem batendo uma pessoa na rua. Quem faz isso são as pessoas. O dinheiro colabora, o dinheiro é uma ferramenta. Então, por exemplo, ó, eu estou fazendo anotações com lápis. Nós temos a ideia, se eu perguntar, o lápis é algo bom ou ruim? Se eu falar, o lápis é algo bom, porque dá para a gente escrever nossas ideias. Legal. Agora, se eu botar no pescoço de alguém, é bom ou é ruim? Ruim. Entenderam? O que importa das ferramentas, dos instrumentos, das tecnologias humanas são os usos que nós damos. O fogo não é bom nem ruim. Da mesma forma como o fogo é bom, ele é ruim também, tá? Não existe moralidade. No dinheiro, mesma coisa, tá? O problema está nas... Eu não estou dizendo que não tem problema. O dinheiro traz problema porque está nas pessoas isso. As pessoas causam problemas umas para as outras. Sim? Por causa do dinheiro, mas não é o dinheiro em si. Muito bem. Então, o capitalismo, apesar dessas relações econômicas sempre existirem, o capitalismo fundamenta como o mais importante. As relações se tornam relações monetárias. Antigamente, boa parte das relações humanas, elas eram relações morais, elas eram relações éticas. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu era um camponês em determinada região da Europa, tá? Devido a isso, vem uma crise, tá? Isso lá no século XI, depois de Cristo. Vem uma crise, perdemos tudo, e aí a gente tem o nosso senhor feudal aqui, o Wilson. Né? Eu nunca vi o Wilson aqui, mas vamos supor que é o Wilson que está aqui na nossa, como aluno nosso, Wilson Rufino. O Wilson, por uma relação moral que ele tinha com a gente, ele ajudava nós em momento de dificuldade, certo? Agora, vamos pensar na sociedade de hoje, Grazi. Boa parte de nós aqui, se não todo mundo, possui emprego, certo? No meu emprego, eu acordo com o meu patrão, ó. Na verdade, né, uma relação às vezes meio unilateral, mas ó, você vai receber X, né? Vamos supor, uma pessoa recebe um salário mínimo lá, tá próximo de 1.600, 1.500 alguma coisa, gente? 1.540 que tá? Acho que é isso, né? 1.500 alguma coisa. Vamos pôr R$ 1.500. Uhum. Se acontece alguma coisa com a sua família e você precisa de mais dinheiro, o seu patrão vai te ajudar por causa disso? Não. Ele vai te pagar seu salário. Então não existe essa relação moral. Nossa relação ela é monetária. Nós nos relacionamos enquanto seres humanos do capitalismo por meio do capital. E aí vocês podem desfazer o juízo de valor de vocês se é bom ou ruim, tá? Não me parece algo muito legal. Facilita muitas coisas, mas como eu disse para vocês, traz uma série de problemas, como todos os sistemas. Porque nesse sistema lá feudal que eu falei para vocês, tinha um monte de problema também, tá? A gente só vai aí mudando alguns elementos. Então, pessoal, o capitalismo
ele possui várias fases, tá? Dependendo do historiador que vocês pegarem, ele vai dizer que o capitalismo começou lá no século XII, XIII, com o capitalismo primitivo, e esse capitalismo primitivo passou por um capitalismo mercantil na Idade Moderna, e esse capitalismo mercantil passou por um capitalismo industrial, e aí ele passou por um capitalismo financeiro no século XIX, e aí ele passa para um capitalismo informacional que nós vemos hoje, tá? O dinheiro está na informação, tá bom? Então, o capitalismo, ele é um sistema, né, econômico que nós vivemos. Até aqui tranquilo. Deu para entender sobre a economia? Legal. Bom, o que ocorre? O capitalismo, ele é cíclico, tá? É que ele não é bem cíclico, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. O capitalismo, aqui, caneta. O capitalismo, ele funciona assim, gente, ó. Vocês estão conseguindo ver o desenho na tela ou não? Aham. O capitalismo funciona mais ou menos assim, tá? O que ocorre? Nós temos ápices desse sistema econômico e nós temos crises. Por exemplo, um dos grandes críticos desse sistema capitalista, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, foi Karl Marx. Já ouviram falar do Marx ou não? O criador do marxismo, né? Da sociologia, do socialismo científico, né? E o Marx, quando ele vai falar do capitalismo, ele fala que o capitalismo seria superado pelo socialismo, pela Revolução Socialista. Que em uma grande crise capitalista, Marcela, ocorreria uma revolução operária e os operários tomariam o poder. Isso nunca ocorreu, tá? Você possui alguns sistemas que se dizem socialistas, que fizeram revoluções populares, mas você não tem o povo ou os operários diretamente no poder, como a teoria planejava. O ponto é o seguinte, uma das coisas que Marx, por exemplo, não percebeu, ou óbvio, né? Acho que ele se enganou nesse sentido, é que o capitalismo tem sim crises, mas ele se recupera. Tá? E as crises capitalistas, em teoria, elas funcionam como uma forma. Como é que eu digo isso para vocês? De eliminar o que está errado para o sistema. E, novamente, nós não estamos pensando em questão moral aqui, tá? As crises econômicas aqui, Grazi, ó, elas são terríveis para a sociedade, para a população. Ok? Elas são terríveis para a sociedade, para a população. A gente perde o emprego, certo? Os impostos aumentam, a gente tem dificuldade de conseguir as coisas. Mas, para alguns teóricos, são nesses momentos de crise que são expurgados os problemas para esse capitalismo se recuperar e passar por uma nova fase de abundância. Beleza? A crise de 29 representou um desses momentos mais baixos da história do capitalismo. O que ocorre? E o Kaique disse isso muito bem. O que o pessoal está falando aqui no chat? Deixa eu ver. Vanessa e Sheilene disseram que não estão vendo o desenho. Meninas, eu estou fazendo desenho no próprio slide. Vocês estão conseguindo ver os slides? Se tiver no celular, talvez fique mais difícil. Marcela, você tá no celular, não tá? Tô. E você tá vendo o slide? Tô. Ah, então beleza, então. Tá vendo o desenho? Tô. Ah, então legal. Isso, show. Então assim, gente, o que ocorreu? Nas aulas anteriores, nós falamos sobre imperialismo, depois nós falamos sobre Primeira Guerra Mundial, certo? E na última aula, nós falamos sobre período pós-Primeira Guerra Mundial, certo? Nós falamos aí da queda da Alemanha, da humilhação da Alemanha, dos ingleses, dos franceses. Tá lembrado, pessoal? Então, o que ocorre? Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, o Kaique disse muito bem, a Europa está quebrada. Beleza? A Europa está quebrada. E aí, o que vai acontecer? A principal potência industrial do mundo se torna os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos, como o Kaique disse, começa a produzir muito e boa parte dessa produção ela vai servir para abastecer a Europa. Certo? Então, o que ocorre? Houve um grande aumento da produção nos Estados Unidos da América. Nos anos de 1919, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Só que o que ocorre, Vanessa? O governo estadunidense na época, principalmente aí pós-governo de Woodrow Wilson, né? É um governo tido pela historiografia como um governo liberal. O que isso quer dizer, pessoal, na economia, esse governo liberal? Um governo que não interfere na economia.
tá? O que isso quer dizer? As empresas aumentaram a produção de uma forma gigantesca porque estavam ganhando dinheiro. Só que, a partir do momento que a Europa começou a se reconstruir e começou a ter suas próprias indústrias, ela vai parar de comprar tanto dos Estados Unidos, vocês concordam? Então, esse nível produtivo ele teria que ser baixado. Só que ninguém se preocupou com isso. Pelo contrário, o pessoal continuou aumentando a produção. E, pessoal, vocês trabalham, não sei com o que ou aonde, ou se você tem o seu próprio negócio, seja ele grande ou pequeno, você sabe que se você tiver muita coisa parada no estoque que não sai, você tem um grande problema, porque é um dinheiro parado, certo? Então, as indústrias estadunidenses vão ter um volume muito grande de produtos parados em seus estoques que não vão vender. Então, a crise de 1929, que é o tópico da nossa aula hoje aqui, deixa eu até passar, aqui, que é o tópico da nossa aula hoje, ela foi uma crise de superprodução. Produziu-se mais do que o sistema aguentava consumir. E isso vai ter um preço a ser pago. Então, quando a gente faz o desenho aqui, deixa eu mudar para vermelho, que é mais legal. Para ver aqui no slide. Aí. Quando a gente faz esse fundo aqui, ó, foi necessário. É que assim, ó, não importa o que a gente pensa. A questão é, não existe milagre na economia, tá? Vamos pegar um exemplo. Joaquim Silvério dos Reis, tá? Ele tem um emprego, ele ganha R$ 1.500 por mês, e ele tem limite de 3.000 no cartão, e aí na cabeça dele ele ganha 4.500 por mês. E ele começa a gastar esse dinheiro, né? E ele passa um ano fazendo isso. Pessoal, a gente sabe que Joaquim vai se meter numa bomba econômica gigantesca, certo? Até porque os juros são abusivos gigantescos aí em crédito de cartão. Mas, gente, não existe milagre que o tire dessa situação econômica, certo? Assim, óbvio, né? Que tem uma família rica, pagou para ele, ganhou na Mega Sena. O ponto não é esse. O ponto é que para ele equilibrar suas contas, vocês concordam comigo que terá que ser feito um trabalho gigantesco. Ele vai ter que viver abaixo de R$ 1.500 agora, para ele começar a pagar essa dívida gigantesca que ele contraiu. E vocês sabem que vai ser um período de inferno para esse cara nesse contexto, certo? Economicamente falando, ele vai sofrer muito nesse contexto. Se ele conseguir fazer isso por muito tempo, ele vai conseguir sair dessa questão econômica. Não existe milagre. E, pessoal, por mais que hoje os estados tenham a capacidade de produzir dinheiro, porque é isso que acontece, isso não melhora a economia. Quando a gente é criança, Marcela, a gente fala assim, né? Não sei se vocês pensavam assim. Por que o governo imprime dinheiro e dá para todo mundo? Todo mundo é rico. Não é verdade? Não é o sonho que a gente tem, Vanessa? Né? O governo bater na sua porta, Vanessa, trouxe 10 milhões de reais para você. Né? Se o governo fazer... benção, né? Se o governo fazer isso só com a Vanessa, é glória. É benção, né? Agora, se o governo fazer isso com todo mundo, sabe quanto vale os 10 milhões da Vanessa? Nada. Por quê? Porque dinheiro não é riqueza, pessoal. O que é riqueza, então? Já vou adiantar para ninguém ficar bravo comigo. Dinheiro te dá o acesso à riqueza. O que é riqueza, então? Água, Grazi. Água é mais tipo de riqueza também. Saúde, tá? Mas assim, Mariana, juntar. O que é um país rico? Oi, Rita? É juntar. Mas é juntar dinheiro. Dinheiro não é riqueza. Dinheiro é um acesso. Tudo bem. Mas o que é riqueza, então? Riqueza pode ser planejamento também? Vamos pensar assim. O que é um país rico? É um país que tem muito dinheiro? Não, o dinheiro não é riqueza. Exato. Então, o que é um país rico? O Cassiano tá dando caminho pra galera aí, ó. Recursos. E o que seria um país isso? Com vasta extensão de terra. Como, Kaique? Fala de novo. Vasta extensão de terra. A terra por si só é riqueza? Desde o começo da humanidade, provavelmente, ouro e terras. Pensa de novo. Kaique, se eu te der
10 acres de terra na região mais produtiva do país e você não produzir, é riqueza ou é só a terra? É muita terra. O É só Augusto, eu terra. pensei no plantar também. Plantar. Vamos lá, gente. Ó. É conhecimento. O conhecimento é um tipo de riqueza, tá? Mas, ó, o que seria um país rico, gente? É simples. Informação. Formação. Mas, ó, riqueza, pessoal, é algo que você pode consumir. Ok? Por exemplo, comida. É importante ter comida? Sim. Se você tiver muito dinheiro e não tiver comida, você é uma pessoa rica? Não. Não. Roupa. Se você tiver muito dinheiro e não tiver roupa, você é uma pessoa rica? Casa. Se você tiver muito dinheiro e não tiver casa, você é uma pessoa rica? Não. Pessoal, quando eu digo casa, é lugar para morar. Não estou falando casa própria. Estou falando casa, estrutura, tá? Se eu não tiver tijolo, cimento para construir essa casa, adianta ter dinheiro, pessoal? Não. Se eu não tiver serviços, se eu não tiver alguém que me forneça eletricidade, se eu não tiver alguém que me forneça água encanada, saneamento básico, transporte, você é rico? Não. Adianta você... ó, eu vou fazer um acordo com vocês. Nós daqui da turma, a primeira pessoa que se voluntariar, a gente vai dar muito dinheiro para você, tá? Todos nós vamos pegar empréstimo. A gente vai dar muito dinheiro para você. Só tem uma condição. Você tem que viver sozinho no meio do deserto pro resto da sua vida. Vocês topam? Não. Alguém topa aqui? O que você vai fazer com o dinheiro no meio do deserto, galera? Nada. Absolutamente nada. Nada. Tá? Então, a riqueza, ela está na produção. O que é um país rico? É um país que tem uma larga agricultura, é um país que tem uma grande indústria. Hoje em dia, os países mais ricos são países que têm uma alta cadeia produtiva tecnológica, porque as tecnologias, elas possuem valor agregado. Óbvio, o Brasil tem um agro. O agro gera a maior parte da riqueza do Brasil, certo? A indústria, a indústria tecnológica no Brasil é muito fraca comparada à China, por exemplo, certo? A Taiwan. Pessoal, Taiwan é o centro do planeta produtor de semicondutores. Tudo que vocês usam de eletrônico vai ser semicondutor, tá? Carro, computadores, celulares, tudo que é eletrônico vai ser um computador. Faturam-se bilhões de dólares com pequenos produtos porque possuem um alto valor agregado. Então, quero dizer para vocês, aquela nossa ideia de criança, de dar dinheiro para todo mundo, não funciona, porque se todo mundo Qual é o tem nome do dinheiro... país, professor? Oi, João? Qual que é o nome do país? Taiwan. Ah, tá. Então, quando nós falamos aí da riqueza, está nessa capacidade. Então, por exemplo, é legal a Vanessa ganhar os 10 milhões dela, mas porque aí a Vanessa ela vai poder comer melhor, viver no lugar que ela quiser. A Vanessa vai poder viajar para qualquer lugar do planeta que ela quiser, certo, Vanessa? Agora, se não tiver avião, se não tiver navio, se não tiver carro, se não tiver gasolina, se não tiver comida, de que serve esses 10 milhões da Vanessa? Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Então, pessoal... Professor, Oi? a indústria está tomando tanto conta do mundo, do planeta, do mundo e tudo, daqui a pouco não vai ter nem mão de obra humana para poder trabalhar. Isso é um problema ou não? É. É? Ou não? Não sei, fala você. Rita, Eu você acho trabalha, que sim. Rita? Eu acho que sim. Você trabalha? Eu trabalho. Você pode falar com o que é? Eu trabalho na Ordem dos Advogados do Brasil. Legal, trabalha na OAB. É um Isso. trabalho mais intelectual, então, né, Rita? Sim. Ô, Rita, deixa eu perguntar. Fora o seu trabalho, o que você gosta de fazer? Eu gosto de ler. Gosto de ler. Bacana. Mais uma coisa? Eu gosto de patinar. Viajar, alguma coisa assim? Gosto de patinar, gosto de viajar. Legal. Ô, Rita, e se você pudesse fazer essas coisas que você gosta e você trabalhasse quando você quiser, seria algo bom ou ruim? Bom. O ponto da tecnologia, Rita,
é que ela está chegando à indústria, e, por exemplo, as IAs agora, né, que fala-se do risco da perca dos empregos, ela não seria um risco se ela fosse utilizada para o bem comum. Entendi. Se ela fosse utilizada para produção, mas para o bem comum, Rita, seria ótimo. Imagina, por exemplo, que as máquinas fizessem todos os trabalhos difíceis, né? Mas as pessoas que fazem esses trabalhos hoje recebessem as condições de vida dignas, tá? Isso não seria um problema. Ela pode trabalhar com o que ela quiser, mas ela não tem essa necessidade. Por exemplo, né? A mecanização do corte de cana. O corte de cana, as máquinas acabaram com um monte de emprego? Sim, pessoal. Mas eu lembro de ser adolescente e eu ver notícia na televisão de pessoas morrendo no corte de cana por exaustão de trabalho. Isso é um problema. De novo, a tecnologia não é boa ou é ruim, é como a gente aplica. Se essas novas indústrias, Itas, viessem e falar, olha, ela é para o bem comum, seria maravilhoso. Porque imagina você poder patinar, você poder viajar, você estudar o que você gosta de advocacia, né? Mas sem ter essa necessidade do ganho do sustento, porque as máquinas estão fazendo isso. E qual que é o problema? Todas essas novas tecnologias, você está certa no que você falou e na sua preocupação, Rita? Porque todas essas novas indústrias e tecnologias, elas estão sendo utilizadas para dar lucro para determinadas empresas e não para o bem comum. Sim. E isso sim é um problema. Isso. Tá? Então, sua preocupação... Mas todo mundo perdeu o emprego. Oi, Kaique? Todo mundo perdeu o emprego pelas máquinas. Daí a gente não vai ter salário, mas para ter, a gente tem que consumir, né? Tem que ter salário para poder consumir as coisas que as máquinas vão produzir, eles não vão se... É por isso que uma das coisas que se fala, Kaique, era de uma renda universal. Vocês já viram falar, gente? Se as máquinas, então vamos supor, eu trabalho lá numa indústria, eu aperto parafuso. Pô, não faz sentido nenhum na era que a gente vive hoje se apertando parafuso numa máquina, né, gente? Então a ideia é que, por exemplo, se eu perdi meu emprego para as máquinas e ela está fazendo um trabalho que está sendo realizado, que eu recebo uma renda para eu poder viver. Pessoal, isso gera uma série de problemas que a gente não vai entrar aqui, tá? A questão é assim, que se pensasse para o bem... Já passa, tá, João? Se a gente pensasse para o bem da sociedade, entende? Nós poderíamos nos preocupar com coisas humanas. Então, por exemplo, a arte é algo humano, né? As relações humanas são algo humano. Então, a gente poderia voltar para esses aspectos. Ah, o João gosta de pescar. Pô, o João podia pescar, né? Porque o trabalho, a produção está sendo realizada por essas máquinas. Então, como eu disse, o problema é que nós estamos utilizando isso para oprimir mais a sociedade, para deixar um grupo ainda mais rico e o outro grupo menos rico ainda. Isso sim é um grande problema que nós temos. Ô, Tá? professor, Oi. mas aí não sairia do capitalismo? Por quê? Porque as pessoas não iam precisar trabalhar com isso, ia receber um salário, e aí elas iam poder fazer o que elas gostam. Perfeito. Nós teremos uma alteração no sistema. Tá? Oi, João, fala aí que é sua vez. Tá, mas se não existisse a indústria, Como assim? tipo, se não tiver nada em ser industrializado, tipo, isso podia se prejudicar no futuro? Tipo, Se acabasse todas as indústrias? não, se não tiver indústria, tipo, não tiver celular, não tiver televisão, não tiver... Ah, tá. A gente voltar a um estado mais primitivo, assim. Tipo... Só que o que você considera indústria? Tipo assim, fazer o martelo é algo industrial ou não? Não. Tá. Então, Ainda só não coisa tem que isso. consiga fazer na mão. É isso? Não, pode falar. Desculpa. Não, pode falar. É isso. Só poderia ser coisa que a gente faz na mão. Não seria, tipo, menos produtivo? Com certeza absoluta. Boa parte da população mundial morreria. Que a gente não conseguiria produzir. Tá, mas se isso seria bom ou ruim? Não, eu acho que morrer pessoa é ruim. Não, se não tiver nada de indústria. Ruim. É porque assim... Mas você fala, a gente sair do que a gente está hoje e ir para algo sem indústria, nesse sentido? Tipo, na Idade Média, sei lá. Eu acho que para a quantidade de pessoas que a gente tem hoje, ô João, seria algo ruim, porque muita gente passaria fome, morreria, faltaria o serviço, faltaria produtos. Então, por exemplo, é a Marcela que é do Acre, Marcela. E o Marcelo, uma vez a gente conversou que você mora longe do polo, não é? É. A Marcela, por exemplo, João, não teria acesso a essa aula. É um problema, não é?
Eu moro na zona rural. Então, a Marcela não teria acesso ao conhecimento se não fosse para essa questão industrial. Então, não vejo como algo bom, né? Entendeu, João? Não sei se eu entendi sua dúvida. Eu só tô perguntando se isso seria ruim ou bom. Tipo, É porque é uma pergunta que não dá para responder como ruim ou bom. Porque você tem que perguntar ruim para quem, bom para quem. Tá? seria bom pra gente ou seria bom para outras pessoas que estão. Ah, então, depende para quem, né? Eu acho que se acabasse as indústrias, seria péssimo para mim, por exemplo. Eu gosto de andar de carro, né? Eu gosto de comer bolacha, que é produzida na máquina. Professor, para produzir um lápis hoje já precisa de um monte de gente? Grafite num lugar, madeira do outro. Enfim. Mas, pessoal, então assim, antes disso onde eu estava, porque a gente já falou de tanta coisa, nós somos de sistema. A gente está falando de riqueza, né, Marcelo? Então a riqueza, ela está nessa capacidade nossa de um país dar à sua população consumo, tá? Uma população que não consegue consumir, ela é uma população pobre. E aqui, pessoal, eu estou falando do essencial: comida, moradia, roupa. O professor não está falando de ostentação, tá? Eu estou falando do que te dá dignidade para você poder viver. Básico. Oi? O básico. O essencial, né, Vanessa? O essencial. Uhum. E melhor ainda se tiver aquilo que te dá dignidade ainda, né? Então, por exemplo, você quer comer um chips, não poder comer um chips, né? Você quer comer uma pizza, não poder comer uma pizza? Pô, tem que ter condições para isso, né? Então, assim, a riqueza está nesse ponto. Então, um estado rico é um estado que ajuda numa alta produtividade. Não para sustentar um consumismo desenfreado como o capitalismo tem, que é um problema também, tá? Mas para que todos tenham acesso ao, como disse a Vanessa, ao básico. E eu digo, até acima do básico, né, Vanessa? Para que ele possa ter um certo conforto, não é? Porque se as máquinas vão trabalhar e vão fazer tudo, que a gente tem um certo conforto também, né, Rita? Então, assim, pessoal, aqui a gente está discutindo teoria, né? O que está acontecendo na realidade são outros aspectos. A gente não está nem discutindo regulação de IA, né? Discute sobre isso, mas não se toma decisão. Isso é um perigo danado, não é? A capacidade que essas máquinas e que esses programas têm hoje. É igual, por exemplo, lá na OAB onde eu trabalho, a gente faz diligência, a gente faz xerox de processos. Então, implantaram agora o PJE, Processo Judicial Eletrônico, né? E com o PJE, vai menos advogado na sala, o rendimento é menor. Então, assim, é um bem comum para o advogado, mas não é um bem comum para a gente que está trabalhando. Porque a gente pode ser mandado embora a qualquer hora. Porque ele está eliminando essa demanda de vocês. Isso. E é como eu disse para vocês. E aí, pessoal, isso é muito importante. Como o dinheiro é amoral, o capitalismo, ele não é bom nem ruim, ele não está nem aí. Eu falo isso para os meus alunos. Que o capitalismo é o capitalismo, né? O capeta e tal. A questão não é essa. A questão é que é o seguinte, ele não está preocupado. Ele vai pensar assim, o que aumenta a produção? É isso. Um monte de gente vai ficar empregada. Então, eu falo para meus alunos, vocês têm que entender que pessoal, eu sou muito pragmático, tá? Eu não sou aquele professor que fica, olha, porque se fosse o socialismo, eu quero preparar os meus alunos para o que ele vai viver, tá? Então, por exemplo, eu falo para meus alunos, olha, o capitalismo, e aí vocês me desculpem aqui, eu ia usar uma palavra, nem vou usar, mas ele tá pouco se lixando para você. Se você lutar, tiver sorte e tiver sucesso e colaborar para o capitalismo, ótimo. Se você lutar, tiver azar e não tiver sucesso, o problema é seu. A verdade é essa. É ou não é, pessoal? O sistema não está preocupado com você. A diferença é que, pelo menos um pouco, o capitalismo, ele também não quer te atrapalhar no sentido de te impedir desde que você nasce. Por exemplo, se eu nascesse camponês na Idade Média, eu morreria camponês. Né? Então, como eu disse, eu não acho que o sistema nosso é justo. Longe disso. Eu não acho que o mundo é justo. Né? Eu falo para meus alunos, ele não é justo. Mas, se você conseguir fazer algo que o capitalismo gosta e tiver sucesso, ele não vai te atrapalhar nesse ponto, né? Talvez outras pessoas te atrapalhem, outras coisas te atrapalhem. E ainda assim, eu acho que é necessário ter uma sorte aí. Não gosto daquele discurso tão meritocrático, fala, não, se você se dedicar muito, com certeza vai dar certo. Às vezes você bate o carro e fica tetraplégico, porra. Não acontece com as pessoas isso? Né? O
cara cai de bicicleta, bate a cabeça e fica numa cama. É uma coisa louca, né? Então não dá para falar também que com certeza vai dar certo. Mas assim, o capitalismo, pelo menos, ele fala assim: te vira. Ele joga a culpa para você, né? Fala o que você conseguir, vamos ver o que você consegue aí. E se você não conseguir, o problema é seu, ele não tá preocupado com você. Tá? Mas ele quer saber se você vai produzir ou não. Então, Professor, oi. que tipo de governo que o Brasil usa? O socialismo ou o capitalismo? Não, ó, o Brasil, os países mundiais são capitalistas. A China, nós dizemos que ela é um comunismo de capital aberto. A China é uma mistura de uma ditadura de partido, que se diz comunista, mas o comunismo propõe o povo no poder. Eu não vejo o povo da China no poder, eu vejo o Partido Comunista Chinês no poder, um grupo no poder, tá? E com capital aberto para o mercado, que junta essa violência do capitalismo também. É que eles produzem assim muita coisa, exporta para outros Nossa, países. eles são super capitalista, cara. Super capitalista. Você pega lá funcionário trabalhando de forma agressiva, assim, sem dormir, alta jornada de trabalho, falta de regulação. Então, nós E ganha vivemos muito um sistema pouco. capitalista. Nós vivemos um mundo capitalista hoje. O nosso modo produtivo, nossas relações econômicas, ela é capitalista, E o tá? lucro da China é muito pouco para quem produz. Muito, muito, muito pouco. Então. Tá. Mas o Brasil ele não produz tanto assim, né? Tipo, o café, só que ele manda tudo para fora, não é isso? Tipo, Tá, mas isso não impede a gente de ser capitalista. não, mas não, a gente consegue fazer nossos próprios produtos e levar para ele tudo industrializado? Algumas coisas sim, algumas coisas não. Tipo, Por exemplo, café. O café a gente vende ele in natura e vende ele industrializado já. Então, por exemplo, nós temos uma indústria nacional de tênis, mas existe uma indústria internacional de tênis também, tá? Porque o que a gente não pode confundir? Quando a gente fala de capitalismo, alguns pensadores foram lá e criaram o socialismo, que seria um sistema que substituiria o capitalismo, que eu não vejo acontecer, pessoal, particularmente. E alguns teóricos, ô Rita, foram lá e desenvolveram a ideia liberal. Já ouviu falar do liberalismo ou não? O liberalismo, existe o liberalismo político, que não pode confundir, e existe o liberalismo econômico. O liberalismo político é uma corrente filosófica que busca a liberdade do indivíduo. Ponto. O liberalismo econômico é uma política econômica, uma filosofia econômica, porque o Brasil não é liberal, tá? O mundo não é liberal. Então, por exemplo, Estados Unidos. Vocês acham que os Estados Unidos é liberal? Com certeza, não. É só olhar o que o Donald Trump está fazendo. O Donald Trump se mete na economia o tempo todo, ele é super protecionista. O protecionismo não é uma característica de uma economia liberal. O capitalismo, as pessoas confundem isso. O capitalismo é uma coisa diferente do liberalismo. Já tivemos fase de um capitalismo mais liberal. O nosso capitalismo hoje, ele é um capitalismo mais estatal, vinculados a grandes grupos econômicos. Eu vou colocar uma pulga na orelha de vocês. Vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos lá. PIB do Brasil 2024. Vamos ver. Ó, acabei de pesquisar. O PIB do Brasil, ou seja, né, a produção brasileira em 2024, foi esse valor aqui, gente, ó. 2,179 trilhões de dólares. Beleza? Tranquilo? Isso em real vai dar mais de 10 trilhões de reais. Bom, só para vocês... Pessoal, vocês fazem ideia de quanto dinheiro é trilhão ou não? Pessoal, a gente não tem ideia. Ó, só para você ter uma ideia. Pessoal, isso é muito louco. Deixa eu pegar o celular para fazer a conta. Ó, eu vou pedir aqui para o nosso amigo chat, nossa IA. Eu quero que ele me dê quantos anos são 1 milhão de segundos, 1 bilhão e 1 trilhão. Só para vocês terem ideia de quanto que é 1 trilhão. Ó, ele tá pensando aqui, deixa ele pensar. Pessoal, esse é o PIB do Brasil, um país que se configura aí entre grandes países, tá? Só para vocês terem ideia, 1 milhão de segundos equivale a 11 dias. Beleza? 1 bilhão de segundos
equivale a 11.500 dias. Isso são 31 anos. Pessoal, se você ganhar R$1, se você ganhar R$1 por segundo, você vai levar 31 anos para se tornar um bilionário. Vocês têm ideia de quanto dinheiro que é ou não? Por segundo. E 1 trilhão de segundos equivale a 31.688 anos. Pessoal, é muita coisa. Eu gosto de dar esse exemplo, Rita, porque a gente tem a dimensão aí, né? De quanto dinheiro é 1 bilhão e quanto dinheiro é 1 trilhão. O que ocorre? Só para vocês terem ideia. Quando eu falo que os grupos econômicos comandam o planeta junto com os governos. Existe um grupo econômico, vocês já ouviram falar? Tem a Vanguard e tem a BlackRock. Tomara que eles não me persigam por estar falando disso. Eu não estou falando nada demais, só estou mostrando dados. A BlackRock, pessoal, quer ver? Patrimônio administrado pela BlackRock em 2024. Pessoal, a BlackRock chegou nos finais de 2024 a esse valor. O Brasil, um país do tamanho do Brasil, tem um PIB de 2 trilhões. A BlackRock sozinha, enquanto grupo financeiro, isso é uma empresa, pessoal, uma empresa de investimentos, né? Uma holding de investimento. Eles administram 11 trilhões de dólares. Vocês fazem ideia quão ricas é essa empresa? Essa é uma. Se a gente pegar aqui a Vanguard... 11,5, né? Eu aceitava o meio. Oi? 11,5. Eu E aceitava meio, o meio. Eu Porque- aceito o meio fácil. Verdade. Porque esse meio é 500 bilhões. É, tem o Bem meio, não lembrado. pode deixar de desconsiderar, que é muito dinheiro, verdade. só o meio. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Agora a Vanguard. Cadê aqui? Eu acho que era algo em torno de 6, 7, eu não lembro certinho, eu não tô achando esse agora. Mas, pessoal, vamos ficar na BlackRock. Vocês fazem ideia do que é 11 trilhões? Pessoal, isso dá 3, 4, pode pôr umas 5 vezes o PIB do Brasil. Uma empresa administra esse patrimônio. Eles compram as empresas que querem, vendem as empresas que querem, mantêm o sistema, tá? Então, esse é o capitalismo que nós temos hoje também. Ok? É tipo um investimento para outro país ou não? Também. A Mas- BlackRock... Oi? Mas isso aí tem que ser tipo educação, é mais ou menos isso? O que é a BlackRock? É, tipo, Não, a BlackRock é uma empresa É uma empresa única. que fica comprando as outras... Ela é uma empresa de investimento. Então, por exemplo, ela vai lá, compra 10% do Banco do Brasil. Ela vai lá e compra 15% de uma empresa chinesa. Aí ela vai lá, ela vai comprando. E aí, quando é interesse dela, ela vai vendendo. E vai comprando. E assim, ela vai gerindo o patrimônio. Tá? Mas só para vocês terem ideia de quanto dinheiro é isso, valor... Mas isso é muito... Ô, professor, Ah, mas isso é muito doido, né? Porque, que nem, por exemplo, assim, é uma empresa única que fez isso e rendeu tudo isso. Aí o Brasil é unificado ele inteiro que rendeu só isso. esse é o PIB do Brasil. É. Agora, se Então, você e pegar esse valor de 11,5 é só da Black. só da BlackRock, é só o que vale ela. É o que ela administra hoje. Passei na foto, hein? Não, mas é... E olha que o Brasil é um país rico, É, então. tá? É, mas nós é rico, mas tipo assim, Essas eu empresas são entendo, mundiais, isso mesmo. sim, Isso mesmo. tipo assim, a mão de obra não é precária, mas é paga mal paga, entendeu? A gente é um país mal pago, Sim. a gente é um país que nós não nos valorizamos, Aham. porque a gente vende tudo a preço de banana e vendemos o melhor e ficamos com o pior, sendo que a gente tem o melhor. Porque se a gente for parar para pensar, tipo assim, a gente não precisava de estar no meio desse furacão, porque a gente é um país onde a terra que tudo dá. Os outros dependem da gente, não a gente depende dos outros. Sim. Mas a gente vive na mão dos outros. Aham.
por causa dos interesses desses grandes grupos. Dos do interesses pessoais, sim. E do E esse mini grupinho, que nem o professor falou, visa o quê? O dinheiro. Eles estando bem, o resto que se dane, que somos dinheiro nós. e poder, né? Porque se É. você tem 11 trilhões, você deve ter muito poder também. Sim. Gente, já acabou nossa aula e eu não cheguei na metade do conteúdo de crise de 29. Mas assim, não! como eu disse para vocês, é um tema que rende e é um tema importante. Nós precisamos abrir os olhos, porque assim, quando o professor falou de riqueza aqui, o que é riqueza? Vocês falaram, saúde, família. Pessoal, isso é óbvio, tá? Mas a gente está falando de sistema financeiro, a gente está falando de capitalismo, tá? Por isso que eu não falei de família, essas questões aqui, tá? Ter saúde, tá? Isso não era o ponto era falar de riqueza financeira, tá? Eu queria que você chegasse nessa capacidade produtiva. E é importante a gente compreender como é que o mundo funciona, como é que o capitalismo funciona, porque você vive nele. Não adianta você chorar, né? Se você quiser combater o sistema, tem que ser por dentro dele. É melhor você ganhar dinheiro do que você não ganhar. Vocês concordam comigo ou não? Né? Porque assim, eu acho que eu nunca falei isso para vocês. Eu fui marceneiro 4 anos. Tava trabalhando numa marcenaria. E eu era peão e os outros peão. E quem é peão, né? E muitos de nós somos trabalhadores. O sonho do cara é o quê? Comer bem, mandar os filhos para a escola, não é? Ter um carrinho, se poder viajar para a praia no final do ano, é isso que o cara quer, né? E para isso o país tem que produzir riqueza. Entende? Então, assim, nós temos que entender o sistema, como é que ele funciona. Então, assim, eu falei para vocês que eu ia me empolgar e eu ia falar, né, mais do que coisa, mas porque, assim, é uma aula de formação econômica de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês votem semana que vem, tá bom? Agradeço aí, pessoal, as mensagens, tá bom? Um forte abraço, bom final de semana para vocês. Sexta-feira que vem não tem aula, porque é semana de conhecimento geral. Vocês não vão ficar tão tristes quando chegar sexta-feira que vem e não ter aula, você vai ficar feliz, né? Dá para vocês tomar uma gelada sexta que vem. E quem não bebe, dá para tomar uma coquinha. Beleza, gente? Um forte abraço para todos vocês. A gente se vê na outra semana, então, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.